Olá, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Negocia Cast. E agora, não sei se vocês repararam, a gente teve uma mudança no nome, porque nessa segunda temporada a gente vai ter algumas novidades, né? Então, primeiro a gente muda o nosso nome para Negocia Cast, porque o intuito é muito mais ampliar a nossa conexão, falar ainda de SST, falar de empreendedorismo, falar de inovação, de tecnologia, enfim, de falar de todas as oportunidades que você pode ter para se desenvolver, para crescer profissionalmente e também para empreender, tá? E além de todo esse movimento que a gente está fazendo de mudança de nome, de uma nova temporada, a gente tem uma baita novidade, né, Kleber? Para essa temporada, que é um evento que vai, com certeza, ser um divisor de águas no mundo de SST. E para isso a gente está fazendo esse episódio especial para contar um pouquinho para vocês como vai ser esse evento, o que é esse evento. Então, antes de dizer o que é, como se reproduz, como vai acontecer, quando será, eu tenho duas pessoas de peso que vão me ajudar nesse desafio de apresentar isso para vocês, que é o Douglas Cota. Deixa eu até pegar a colinha, gente, porque o cara tem história. Então, deixa eu até pegar minha colinha aqui para não errar em nada, né, Douglas? Então, Douglas Cota, especialista em crescimento de consultorias de SST, com mais de 20 anos de experiência no mercado. Ele ajuda as consultorias a se estruturarem comercialmente. Ele fala de vendas, ele fala de crescimento dentro desse segmento. E um cara também que vocês já conhecem bastante, já viram poucas vezes aqui, que é o Kleber, que é o diretor, né, da Negocia Trampo. É empreendedor, é uma das pessoas à frente também desse evento, juntamente com o Douglas, que também fala sobre conectar profissionais, fala de empreendedorismo, fala de inovação e de tecnologia dentro de SST e indo um pouquinho além disso. Então, primeiramente, sejam super bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui com a gente. E queria que primeiro o Douglas desse um oi pra gente, depois eu passo a palavra pro Kleber. Maravilha. Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, tá? Obrigado pela oportunidade, Kleber. Prazer em estar com vocês nesse momento. Então, trabalho aí há mais de 20 anos, né, nesse mercado de saúde e segurança do trabalho. E hoje eu trabalho 100% e a estruturarem o comercial ali na parte de vendas e crescimento dentro desse segmento, tá? É isso. Aí. Maravilha. Muito mais qualificado, não precisava nem falar. Né? Se tivesse só o Douglas nesse evento, já tava bom. Aí, ó, tá vendo, Douglas? Já perdi a moral agora. Não, imagina, não. Agora com Kleber e Douglas, fechamos, não tem mais o que fazer, gente. É muito conhecimento. Que isso, brincando. Mas é bom receber o Douglas aí, porque é um evento que a gente vai fazer aí, você não falou a data, mas a gente vai soltar um spoilerzinho, a gente vai fazer dia 18/6. E é um evento para realmente ajudar as empresas a enxergar algo diferente no mercado, né? Como o Douglas tem mais de 20 anos, eu também, a gente trabalha muito tempo com consultoria e a gente enxerga as dores, mas todo mundo levanta a mão e ninguém faz nada. Então a gente, cara, vamos fazer alguma coisa? Então assim, é um evento gratuito para as empresas, está sendo patrocinado eu, Douglas, mais uma empresa que é a 3 Omni, que somos os organizadores do evento. Graças a Deus a gente tem a participação de duas empresas de peso, né, dentro do evento, que é a Marluvas, uma das maiores empresas de calçados de segurança do trabalho no Brasil, e da SGG Complan, que é o segundo maior software do Brasil, vai ser o primeiro já, hein? Torço para eles, bastante vidas aí. E a gente entendeu que a gente tem que ajudar as empresas nessas dores, né? Então, assim, a gente quer colocar as pessoas lá para falar bastante coisa que a gente tem de ideia do mercado aí. E vamos aproveitar o Douglas e você para isso. Boa! Então, né, para dar nome ao evento, né? Então, no dia 18, como o Kleber disse, a gente vai ter o Connect SST Experience, né? Então, como o Kleber disse, vai ser um evento com muita gente de peso, muita gente com conhecimento. Então, nesse bate-papo, a gente vai falar um pouquinho de como é que nasce esse movimento que eles estão iniciando e o que vai trazer de bom para você que quer se inscrever, você que ainda não se inscreveu, que está na dúvida. Então, a gente vai esclarecer para vocês algumas dúvidas e vai também deixar disponível o link para que você se
se inscreva e participe desse movimento que vai ser extremamente agregador para você que é empresário, para você que está pensando em empreender, ainda não sabe como dar o primeiro passo, então você vai ter nomes de peso que podem te dar uma visão legal, ou até mesmo se você quiser ampliar, ter maior capilaridade, ter um crescimento, esse encontro também é para você. Então fica ligado, porque a gente vai tirar várias dúvidas aqui nesse encontro. Então, para a gente começar, né, vocês já se apresentaram, a gente já sabe que vocês são nomes de peso, né? Mas por que fazer esse evento agora? Da onde surge a ideia de criar essa conexão entre empresas e falar dessas dores que a gente tem no mercado de SST? E aí, quem quiser começar, fique à vontade, mas queria ouvir um pouquinho de vocês. Não, tranquilo. Quer falar, Douglas? Quer que eu falo? Fica à vontade. Não, pode ficar à vontade aí, Kleber. Não, legal, vamos lá. Eu acho que assim, a gente trabalha muito individual, né? Então o Douglas lá numa frente forte em Minas, eu aqui fazendo uma frente forte em São Paulo, a 3 entrando no mercado de um jeito forte de software e psicossocial e planos de ações para psicossocial, só que todo mundo sozinho. Cara, e o segmento precisa, né, dar a mão, a gente precisa fazer um elo de confiança ali e levar algo de melhor para as pessoas. O Douglas depende das consultorias, eu dependo das consultorias, a 3 depende das consultorias. Então a gente vê algumas empresas que não conseguem evoluir e às vezes por N motivos, né? Não consegue escalar venda, não consegue escalar atendimento, não consegue utilizar a tecnologia para dar um próximo passo. E a gente falou, cara, vamos reunir essa galera? Então a gente enxergou isso, vamos reunir essa galera, vamos ver o que eles querem trazer para discutir no mercado. Então quais são as dores? Tanto que a inscrição, legal você falar, a inscrição ela tem uma pesquisa lá para o cara falar qual que é o desafio dele como empreendedor. De repente meu desafio é fazer preço. Eu não sei quantificar o meu serviço. Pô, vamos lá, vamos falar disso no evento. Não, meu desafio é, cara, eu quero crescer, quero trabalhar em Manaus. Cara, mas eu não sei como que eu faço. Nós vamos te ajudar também. Cara, não, eu preciso treinar minha equipe de venda. Minha equipe vai lá, vende e não vende, né? Exato. Passa proposta e o Douglas é especialista para isso. Então a gente começou a entender quem dava para amarrar quem para a gente poder fazer esse evento. Essa foi a ideia principal. Não é isso, Douglas? Exato. E assim, eu acho que esse evento ele trouxe para a gente uma transformação mesmo que o mercado precisa viver, né? Eu acho que o mercado de SST é um mercado muito técnico, né? A gente sabe disso. Exato. E o problema que eu enxergo assim, que é transformar esse conhecimento técnico em valor percebido, né? Boa. Porque tem muita empresa boa tecnicamente, mas o desafio dessas empresas é crescer, poder escalar e mostrar valor naquilo que está vendendo. Excelente, excelente. Então, até reforçando aquilo que o Kleber disse, aqui embaixo eu vou deixar para vocês o link da inscrição e também o link dessa pesquisa, que vai ser fundamental para que vocês respondam quais são as suas dores. Assim, a gente já sabe um pouquinho das dores, né? Mas talvez a sua dor seja um pouco mais específica. Então, traz aqui pra gente, que vai ser um prazer a gente levar isso pro evento. E também acho que é bacana falar que no evento a gente vai ter rodas de negociação, então você vai poder trocar ideias com o Kleber, com o Douglas, com a 3 Omni, com a Marluvas, com a SSG, porque pode ser que algum desses parceiros tenha uma ideia legal e possa ajudar o seu negócio a crescer ainda mais. E aí, pegando um pouco do gancho do que o Douglas trouxe aqui no final, sobre essa questão dessa dificuldade da gente vender uma coisa que é técnica, a gente sente muita dificuldade, a gente comenta muito isso nos últimos episódios que a gente fez, sobre essa dificuldade de conseguir vender segurança, né? Como é que essas pessoas enxergam segurança como um valor, como não é uma perda de dinheiro, um investimento no negócio, né? E aí, Douglas, você que fala muito, né, especialista em vendas, como é que a gente consegue transformar esse mindset das empresas com relação ao custo com SST e o que a empresa perde quando ela não investe em SST? Então, eu acredito, né, que a maioria das consultorias de saúde e segurança do trabalho, elas perdem as oportunidades porque elas vendem saúde e segurança do trabalho só como uma obrigação. Esse é o primeiro ponto. É isso aí. E aí, quando você fala só de obrigação, aí você entra naquele outro problema, que é um dos maiores, que é a briga pelo menor preço, né?
E aí, quando você começa a mudar essa abordagem, quando você mostra impacto dentro das empresas em relação à produtividade, à economia, a risco que as empresas estão correndo, gestão mesmo do que é a saúde e segurança do trabalho, aí esse argumento ele começa a mudar. O problema é que muita gente, né, a gente estava até conversando isso na nossa última reunião, né, Kleber? O problema é que muita consultoria hoje elas vendem documento e aí não busca vender uma solução. Ela vende o que tem de basicamente. prateleira, né? Exato, exato. Vira um balcão de proposta. E isso acaba sendo ruim porque uma empresa, quando vai buscar uma consultoria, ela está buscando um especialista. Sim. Cara, eu sempre piso na cabeça. O outro dia a gente teve uma brincadeira, né, Douglas? O pessoal falando, pô, o consultor, ele era um bom profissional que não conseguiu virar um bom gerente. E a gente deu risada. Mas, na verdade, a ideia de um consultor é alguém que vai solucionar o seu problema. Então, quando você pensa em contratar uma consultoria, você pensa em contratar um cara que ele vai enxergar suas dores. Você pensa no mentor, na verdade, né? Exatamente. É um mentor, Um guru. é um guru, é um professor, mas é um cara que vem para solucionar, Paulo. E a gente está começando a enxergar, como o Douglas falou, que as consultorias, grande parte, independente de tamanho, ela quer fazer volume, vender documento. A gente, cara, não é isso. Então, assim, quando o PGR veio, as empresas perderam uma chance de fazer gestão para o cliente. Mas ele está aí, ele é obrigatório, tem que fazer acontecer. Né? Tem um plano de ação, o cara tem que gerir o plano de ação do cara. Não adianta só entregar o documento e vida que segue. Essa é uma falha. Exato. E eu acho que o evento surge para trazer o SST, além da parte legal, mas para ser estratégico, né? Então, para mudar um pouco essa visão. Então, eu acho que fica convite mais uma vez, participem desse evento, porque pode ter muitos insights, né? Dessa visão do Douglas, de como é que você vende isso, porque é muito difícil vender uma ideia, é muito difícil vender uma solução, né? Então, se você é empreendedor, sabe perfeitamente que é um baita desafio, né? Ambos aqui são empreendedores, sabem que já é difícil, já é difícil tirar até vender, né, pedra. Douglas? Nossa, nem fala. É muito Eu ensino a vender, e tenho dificuldade de vender também, não é fácil, não. É isso aí, cara. Sim, sim. É porque eu acho que tem que ser uma crença, mas uma crença de que algo vai mudar, Sim. sabe? Exato. A gente fala muito isso, né, Douglas? Sempre foi assim, sempre vendi assim, só que você tá há 20 anos, meu irmão, igual cachorro atrás do rabo. Porra, você vende a 100 mil, você poderia vender 300 mil. Só que você vende a 100 mil, você tira 5 mil por mês. Vale a pena você ser empreendedor para tirar 5 mil por mês? Vira profissional, vira funcionário. Vira CLT, né? Porque você não vai ter dor de cabeça, não vai ter imposto. Então, assim, o que a gente fala? Quando você quer ser empreendedor, cara, vende alma. Vende alma, né? Vende alma, vende corpo. Fala, cara, o que tem no mercado? Quem que são os bons? O que eu posso fazer diferente? E aí a gente começa a brincar um pouco mesmo de gestão estratégica, aí falar de gestão operacional, gestão comercial, aí começa a funcionar. Independente de tamanho de empresa, isso que é importante. Com certeza. E aproveitando o gancho dessa fala sobre empreendedorismo, uma pergunta para você, Kleber, que trabalha muito com profissionais que são autônomos, né? Porque a Negocia, ela surge ela surge como uma plataforma para que profissionais que querem, ou até mesmo já trabalham de carteira assinada, querem ter a oportunidade de fazer um extra e, quem sabe, abrir um novo negócio, né? Então, olhando um pouquinho para esses desafios que você tem com esses profissionais, quais são as principais dores desse profissional autônomo quando ele vai olhar para o mercado de trabalho? O que ele sente de maior dificuldade? A grande dificuldade que eles têm, e isso é legal, é penetrar no mercado. Às vezes o cara trabalha 3 anos para uma mesma consultoria. Aí o cara tá perdendo o gosto de ser o prestador de serviço. Por quê? Ele não consegue aumentar a rentabilidade daquele mês, do outro mês. Então ele passa, sei lá, 1 ano, 2 anos, conseguindo tirar 4, 5 por mês com muita sofrência. Sim. Quando você traz ele para negociar, que foi essa ideia, você mostra ele para outras consultorias. Então o cara consegue fazer um trabalho de 500 para um cara, um trabalho de 2.000, no final do mês ele tá tirando 10. Aí ele fala, pô, que vale a pena eu estar aqui. Então a ideia foi facilitar o acesso desse pessoal para quem tem a demanda. Essa foi a ideia principal. Perfeito. E tá indo bem. Tá indo bem. Vamos ficar felizes com isso. Que eu acho que conecta muito com o trabalho do Douglas, né? Que eu acho que eu vejo muito a Negocia como uma vitrine. Isso. Né? Para mostrar esses potenciais.
Mas o mais importante, né? Desculpa, Redor, mas o mais importante é saber como se vender. E aí eu acho que entra muito o Douglas nesse sentido, né? Então, olhando também para esse posicionamento do profissional, como é que você falou um pouquinho dessa dificuldade de vender o técnico, mas quais as outras dificuldades que você enxerga hoje nesse profissional que ainda é um técnico de segurança, que talvez trabalhe de carteira assinada, já está começando a fazer uns trabalhos por fora? Qual a dificuldade que você percebe nesse público? Deixa eu aproveitar até o gancho dela, viu, Douglão? E aí, esse cara vai virar o próximo consultor. Isso. E assim, é uma brincadeira. A gente até falou esses dias. Eu vou aproveitar o gancho, perdão, Douglas, para construir a pergunta para ele. E por que eu trago esse paralelo? O cara mexe com moto, ajudante do cara que troca peça. Aí um dia faltou o cara que troca peça, colocaram ele para trocar, ele fez sozinho. Ele fez 1 mês sozinho, 2 meses, 3º mês ele tá abrindo uma mecânica. Sim. Ele é mecânico? Não! Ele só sabe trocar peça. Sim. Então o Douglas fez esse desafio aí. Eu queria ouvir também, porque é uma pergunta legal. Verdade, verdade. Pessoal, o grande problema, sabe o que é? Acho que não é o grande problema. O maior erro é falar sobre serviço e não procurar sentir a dor. Exato. Qual que é o problema? É aquilo que você falou. Hoje está cheio de consultor, né? E o consultor, geralmente, ele fala só sobre o serviço, ele fala da característica da empresa dele. E aí ele não procura saber da dor do cliente. Porque, cara, ninguém acorda querendo comprar PGR, LTCAT ou PCMSO, ninguém acorda querendo fazer isso, não. O cliente ele quer resolver o problema dele. Às vezes é atraso no atendimento, às vezes é erro em documentação, que você sabe que acontece muito. O cara ele quer evitar uma dor de cabeça. E aí tem uma frase que eu gosto de falar que não é sobre o que você vende. É sobre como você vende. Entendeu? E quem entende isso aí vende melhor, cara. É isso. Com certeza. A gente já falou de algumas dores, mas se vocês pudessem nomear, tem uma dor no mercado de SST que não dá mais para empurrar para a barriga. Não dá para levar para 2027. Qual seria o top 1 para vocês? Essa é uma pergunta boa, hein, Douglas? Pergunta do milhão, gente. Quem souber responder isso, essa é uma pergunta boa. Tá feito. Cara, pra mim a gente tem que fazer uma hierarquia dela, sabe? Pra gente poder tentar ver, né, não, Douglas? Fazer uma hierarquia de cima pra baixo pra ver o que não dava. Mas, por exemplo, pra mim a falta de conexão entre as empresas é o pior. Sabe por quê? Eu posso encostar lá no Douglas, o Douglas ser desse tamanho e ele poderia resolver uma dor minha, um problema meu lá em BH. E eu não faço isso, cara. Então, assim, a ideia desse evento, por exemplo, é isso. É o benchmark. E quando a gente fala de benchmark, é igual quando você fala, tem um marketplace. O cara vira pra mim, eu não preciso disso. Entende o que é um marketplace? É que o nome já assusta. Então, o benchmark é a mesma coisa. Cara, por que eu não vou falar com o Douglas que está lá em Minas e eu compartilho o meu ganho com ele? Não é melhor compartilhar do que eu perder? Aí já diria, 15% de alguma coisa é melhor que 15% de nada. Então, assim, para mim, a conexão entre empresas é a coisa que não... E vai continuar em um tempo, ainda que as pessoas não querem entender isso. Esse é o desafio nosso, esse é o desafio da Negocia, desafio do Douglas como mentor da galera de venda de SST, mas para mim é conexão. Douglas pensa como coisa diferente? Pra você tem outra dor aí? O Douglas deve ter um monte de dor. Tem. Cara, tem um tanto de dor, isso aí. É igual o Kevin falou, a gente fazer em escala. Eu vou falar do que é a minha praia, tá, gente? Que eu vivo no dia a dia. Eu acho que a principal dor das consultorias é que elas são muito boas tecnicamente, só que elas estão perdendo mercado para quem comunica melhor. E isso dói falar, tá? Mas é a realidade.
É a Eu acho que realidade. conecta muito com o que vocês estão falando, né? Porque se você não se comunica bem, você também não consegue fazer conexão, você não consegue criar network. Então, acho que a habilidade de comunicação, ela é muitas vezes um problema para diversas áreas, independente do setor que você esteja. Pode ser eu, enquanto RH, pode ser um cara que é de vendas, pode ser um cara que vende carro, pode ser um médico. Se a pessoa não sabe se comunicar bem, ela perde muito. Ela sofre muito. Esse é um desafio do mercado, né, Douglas? Eu falo que quando a gente põe um profissional para atender um cliente nosso, cara, é doído, hein? E o Douglas deu um exemplo agora, e a comunicação é algo que é para qualquer segmento, né, cara? A gente estava precisando de preencher uma vaga de um profissional em Barueri. Aí as meninas postaram nos grupos e me mostraram o resultado. Ô Douglas, é de doer, cara. A gente recebeu 18 currículos. 16 só enviaram. Nossa. Cara, não souberam falar. Oi, boa tarde, boa noite, bom dia que seja. Eu sou o João, eu faço no seu... Cara, e isso é ruim. Vai de conta com o que o Douglas falou. Então, assim, se eu não sei me comunicar, eu não tô falando o que o cliente quer entender. Seja um empreendedor individual ou seja uma empresa, né? E aí é o desafio que ele falou das consultorias. Se eu sei usar bem a minha comunicação, cara, eu vou vender pro cara a solução do problema dele. E ele falou uma coisa lá, a primeira fala dele, eu lembro um pouquinho atrás agora, ele falou, as consultorias falam muito dela. E cara, e o desafio é saber ouvir a dor do cliente. Então você fala de você, o que você fala, o que você entrega, o que você faz. Mas meu amigo, o que a Paola quer? E eu vou lançar algo que pode ser bem provocativo. Doído. Se o cara se comunica bem, ele vai ser um excelente consultor. Vai. Porque ele sabe vender a ideia. É isso aí. Só que ele não é bom tecnicamente. É isso aí. E é isso a questão. Encontrar essa junção perfeita de ser bom tecnicamente, saber se comunicar, tá raro no mercado. E aí o cara tem que buscar conexões. Exatamente. Cara, eu sei vender bem, eu tenho um cara que sabe fazer bem, vou buscar a conexão, né? Não, Douglas, essa é a ideia. É isso. É isso. Você tem que achar onde você precisa evoluir e aí você buscar parcerias estratégicas. Por isso que a comunicação, o network entra nisso aí. Porque o nosso evento, né, que a gente está pensando, é onde a gente gerar essas conexões, porque todos querem crescer. Se você virar para qualquer consultoria de saúde e segurança de trabalho e fazer a pergunta, você está precisando crescer? Eu acho que todo mundo vai falar que está precisando. Então, essa conexão nossa... Nem que seja só faturamento, né, Douglas? Exatamente. Cara, eu não quero crescer o tamanho, mas o faturamento eu quero. É sempre bem-vindo. Não faz mal pra ninguém. E acho que só trazendo o gancho dessa conexão que vocês estão falando, acho que é bacana a gente falar das empresas que estão encabeçando esse processo de criar o Connect SST. Então, acho que o Douglas Cota, com essa visão de vendas, a Negocia Trampo, com essa questão também de trabalhar com profissionais, de oferecer serviços, de aumentar a capilaridade, de expandir consultorias, e a 3 Omni também falando também do psicossocial. A gente também tem que falar dos patrocinadores também que estão dando uma injeção, né, bacana nesse movimento, que é a Marluvas e a SSG. SGG, perdão, gente. Fica tranquilo. São profissionais que estão realmente encabeçando esse movimento, e acho que se você puder trazer só um pouquinho mais desses 2 patrocinadores também, que estão com a gente, acho que vai ser bem bacana. Um prazer. Uma provocação que eu fiz conversando com a Marluvas, eu adoro a Marluvas, eu conheço a Marluvas há mais de 20 anos, né? Conversando com o gestor da parte de comercial, falando sobre o evento. Ele, cara, eu quero participar, mas... E o mercado, como é que tá? Eu falei, me responde, quantas vezes vocês responderam tecnicamente um mercado de segurança do trabalho? Ele falou, Kleber, não tem essa dimensão. Eu falei, então, temos uma oportunidade para ter um patrocínio? Então, eles acharam bacana, estão vindo para o mercado para falar isso, para mostrar como que eles podem auxiliar as consultorias a resolver um problema da empresa. Porque esse é uma goma, um gomo que falta ali da mexerica da consultoria para atender o cliente final. Quando você fala do plano de ação, você fala de EPI, EPC, treinamento, capacitação, N coisas. Mas quando eu falo de EPI, eu tenho que determinar algo de acordo com a solicitação do cara e para resolver um problema. E não só empurrar um EPI para o cara no plano de ação. Tem que ser uma referência de qualidade, né? Exatamente. E tem especificações, né, Paula, para cada coisa. E aí o SGG comprou a ideia, o SGG desde quando a gente começou com a Negocia, a SGG comprou a ideia, é um patrocinador nosso, é um parceiro nosso.
Para mim é o melhor software que tem de segurança do trabalho para fazer gestão. Então as consultorias que não conhecem, peçam aí uma apresentação do SGG, eles vão fazer com o maior prazer. Gestão de SST, social, financeiro, treinamento, análise de segurança. Cara, eu falo com propriedade porque eu usei. Então são 2 patrocinadores muito bons. Excelente. E dando continuidade, acho que falando um pouquinho de tecnologia, acho que a inovação está cada vez mais próxima do nosso mundo, e acho que independente do segmento, né? Perfeito. Mas olhando especificamente para a SST, até botei uma pergunta aqui para não esquecer. Então, quando a gente fala de inovação, muitas pessoas, a gente pensa, às vezes, num negócio muito mirabolante, em recriar a roda. O que a gente pode traduzir isso para o setor? Qual seria uma inovação? Como é que eles podem pensar na inovação no dia a dia, para a consultoria, para o cara que é autônomo, dentro do setor? Acho que a gente fala muito de IA nesse momento, de tecnologia, mas com esse olhar de fazer algo diferente. Como é que é a percepção de vocês dentro do setor? Como é que está essa visão? Às vezes eles pensam que é muito distante, algo muito caro. Como é que está essa evolução no segmento? Eu vejo a tecnologia como uma ferramenta para facilitar o trabalho das empresas, né? E às vezes a gente acaba, como empreendedor, acaba sendo resistente porque talvez é um custo que você enxerga como custo, mas não é um custo, né? É um investimento para ele facilitar uma atividade sua ou para você gerir ela de uma forma melhor. Uhum. Por exemplo, hoje em dia existem vários aplicativos ou sites ou empresas que fazem rotas para você fazer entregas. Legal. Quando você colocou essa rota de fazer entrega para fazer a sua visita técnica? Nunca. Então, assim, há uma oportunidade de utilizar uma tecnologia barata, que não tem um custo alto, é bem agregado, você coloca ele no seu trabalho, você consegue saber o SLA de qual atividade o cara está fazendo em qual cliente, como foi o rotograma, quanto tempo vai demorar de um para o outro. Você cria a gestão da atividade do cara em campo. Quantas empresas tem isso? Cara, desculpa. Nenhuma. Eu posso estar enganado, de repente bate na porta aí, né, Douglas? Aparece aí uma consultoria XYZ e eu vou ficar muito feliz, cara. Mas esse é um exemplo, né, Paula? Eu tô dando aqui do que eu conheço, do meu lado. O Douglas deve ter vários. Um CRM para fazer gestão operacional, os caras não fazem. Estão começando a colocar agora. Agora entenderam que o CRM é bacana. Mas ele não é bacana, ele é necessário. Onde sai o documento? Saiu, né? Saiu a venda. Douglas foi lá, ensinou os caras a vender, os caras se mataram, conseguiu vender. Chegou a venda, onde está? Ah, não sei, não deve estar no departamento. Não, tem que saber, se está escalonado, se está dentro do CRM, você consegue entender onde está. Porque quando você fala de mudança, também tem que ter ferramentas que vão suportar essa mudança. Exatamente. Não adianta fazer um treinamento super bacana com o Douglas, ter uma mentoria com o Douglas, a gente ensinar tudo, só que no dia a dia você não tem ferramentas que te ajudem nesse processo. Isso é básico. Eu acho que o Douglas tem uns casos para falar pra gente, se bobear aí, não tem não, Douglas? Disso aí, falta de tecnologia? Kleber, você tocou numa dor gigantesca de todas as consultorias, cara. Por quê? Elas têm, assim, eu já atendi várias consultorias e o que eu vejo são vários sistemas que muitas vezes não se conversam. Isso. Quando não é uma planilha de Excel, né? Esse é um problema, hein, Exato, exato. Tipo assim, o comercial, assim, hoje tá mudando um pouco a realidade, tá, gente? Porque geralmente o comercial, ele é o último setor que o empresário vai investir. E aí daqui 5 anos ele quebra, ele não sabe por quê. Ele não investiu onde que coloca dinheiro dentro da empresa, como que ele quer se manter? Então aí, quando ele coloca um CRM dentro do time comercial dele, ele esquece que esse time comercial ele tem que conversar com as outras áreas. Porque aí o comercial ele fecha uma venda, o setor de engenharia não sabe o que foi vendido, qual o prazo de entrega. Onde está tudo isso que você falou, né? Exato. E aí começa tudo errado e aí atrasa na entrega da documentação, não sabe com quem que conversa, não sabe quando que marca visita. Então, sim, essa é uma dor enorme no mercado de saúde e segurança do trabalho. Existem já várias tecnologias que estão sendo aperfeiçoadas para isso, né? Mas é uma dor, assim, imensa em 99% das consultorias hoje, tá? Ô Douglas, eu tive uma lembrança aqui que aí no final o cara fala, tirei aquele CRM que é uma porcaria, não me ajudou em nada, né? Pois é.
Cara, Pois mas é. isso que o Douglas falou é muito importante mesmo. A gente vê a falta do fomento da ferramenta, cara. E aí sim, você não põe responsáveis por gerir a ferramenta, aí esquece, cara. Aí a ferramenta vai ser uma porcaria. Então, reforço aqui o convite. Exato. Se você tem problemas com as suas ferramentas, não sabe por onde começar, participa do Connect SST, que eu acho que você vai ter muitos insights, você vai conhecer gente que já trabalha com isso, que já apanhou muito com isso, já Aí, sofreu muito com olha isso, o Douglas aí. e que pode te dar várias dicas de como você pode levar isso para o seu negócio. E aí eu quero fazer mais uma pergunta para o Douglas, que acho que a gente já falou um pouquinho sobre essa questão desse profissional que faz alguma vez ou outra, já quer se tornar um consultor, mas falando um pouquinho de quem quer vender mais no mercado de SST, quais são os principais pontos que você enxerga, né? É gerar autoridade, é entender a dor do cliente ou melhorar a abordagem comercial? Nossa, aí São os foi três. pesado, hein? Tipo assim, gente, os três importam, tá? Os três. Mas, assim, tem que começar pela dor. Não tem jeito. É ela que Porque vai quando gerar a você solução para você, entende, né? exato, eu vou conversar com o Kleber, eu tenho que saber qual que é o problema do Kleber. Que aí, dentro desse problema, a minha abordagem melhora. Isso Então, aí. quando eu conheço o problema do Kleber, aí eu já começo a melhorar a minha abordagem e isso traz o que para mim? Autoridade. Boa. E aí o que acontece hoje? A maioria, tá, gente, dos consultores, né? Começa tentando vender antes de entender o problema que o cliente tem. Entendi. Então, é os três juntos, mas a gente sempre começa pela dor. Não O tem, não tem Douglas, jeito. deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Sei que é bem da área, pra gente é legal entender. Hoje falta profissional da área de vendas de SST também? O mercado tá escasso para isso, cara? Falta. É, Falta. Falta aí foi uma dor que eu enxerguei, é por isso que hoje eu transformo pessoas comuns em vendedores de alta legal. performance dentro da área de SST, entendeu? Aí, Porque é bacana. muito difícil. Porque é uma venda muito técnica, né, Kleber? Você sabe que além da gente ter essas técnicas de dor, abordagem, entender o cliente, né, que é uma metodologia que a gente aplica nas mentorias, a gente precisa conhecer sobre normas. Não estou falando que você precisa decorar, mas você tem que entender sobre normas. E Entendi. aí, hoje, quem é bom na área de SST está bem empregado, o cara ganha bem, já tem uma carteira de clientes formada, ele não vai sair de uma consultoria para outra, a não ser que a proposta for muito boa. E aí, essa é uma dor enorme, porque quando o cara ele começa, você vai concordar comigo, geralmente é um engenheiro de segurança ou médico do trabalho que monta uma consultoria de SST, não é verdade? 99,99% das vezes. Exato. E aí esse cara, o que ele faz? Ele faz tudo. Ele vende, ele faz documento, ele faz atendimento, ele faz tudo, cara. E É, aí, quando ele acorda, ele está no meio de um furacão. E aí ele fala assim, nossa, agora eu tenho que montar uma equipe de venda. E aí ele não acha um profissional. E aí ele contrata um cara que ele acha que é bom de vendas, um cara que às vezes vendia produto, coloca ele sentado numa cadeira e fala assim, vende aí. Aí você já é. viu, né? Eu tenho mais duas perguntas. Uma vai em cima disso que você falou aí. Ele veio de um cara que vendia produto. Eu acho que o mercado tem muito disso, né, Douglas? Querer aproveitar um vendedor de alguma coisa e não da área. Tem. E isso é o grande erro, tá? Porque Uhum. vender saúde e segurança do trabalho é muito diferente de você vender um produto. Nós Entendi. vendemos algo intangível, ou seja, o cliente ele não pega, ele tem que confiar em você. O contrato mínimo hoje é de 12 meses. Sim. Hoje, a maioria É, das consultorias trabalham com 24 meses. Então, se você não gerar autoridade e fazer com que o cliente confie na sua prestação de serviço, você não consegue vender. E eu falo, eu sempre coloco os meus mentorados, olha, vendedor, o pessoal tem mania de falar, né? Vendedor que é bom vende qualquer coisa.
Não, não é assim. É Também diferente. acho que não. Eu acho que ele É fala de diferente. qualquer coisa, mas não vende qualquer coisa. Ele sabe falar. Ele fala de qualquer coisa, mas não vende. E a segunda que eu Não, tenho aqui, Douglão, isso é uma percepção que eu tenho. Parece que o vendedor hoje para o mercado, aí no mercado de forma geral, ele não é mais tão valorizado como era 20 anos atrás, né? O que você acha, cara, você sendo um especialista da área? Em vendedor independente do mercado. que ele não era valorizado, não entendi, desculpa. Não, a função vendedor, ele não tem mais aquele peso. Antigamente você falava, quem é o cara? Puta, é vendedor, porque o cara é bom. E o cara tinha uma remuneração boa, todo mundo queria vender. Hoje parece que os vendedores sumiram. Então, assim, ou não tem valorização da profissão, ou as pessoas não têm mais o cacuete de vender. Sim. Então, assim, parece que sumiram os vendedores. Eu tenho essa dúvida. Parece que o pessoal tem medo de vender, ou acha que a profissão não vale a pena. Eu queria entender, cara, isso. Cara, assim, eu vou te falar, sumiu o vendedor preguiçoso, o vendedor que não gosta de estudar. Cara, é isso. Você sabe, antigamente, o vendedor ele tinha uma fama de ser enganador, o cara bom de lábia, né? Não é verdade? Isso é. O vendedor, ele tinha essa crença com ele, né? O pessoal fala, ih, é vendedor, cara, esse cara vai enrolar a gente, é bom de lábia, etc. Hoje acabou isso, Kleber, porque não tem ninguém bobo mais, cara. É isso Não aí. tem ninguém bobo. E aí, o que acontece hoje com as consultorias que às vezes não valorizam esse vendedor? Vai naquele ponto que eu te falei. Eles contratam uma pessoa, não treina, não capacita, solta uma pessoa para vender o serviço de saúde e segurança do trabalho, que não é fácil. E aí esse cara ele tem dificuldade de vender. E aí eles não querem comissionar ou dar valorizar aquele profissional. Entendi. E aí eu vou até mais fundo. As empresas, elas nem sabem pagar e promover um comissionamento de forma justa para esses profissionais. Ou seja, eles não sabem nem qual que é o tipo de cliente que elas querem para direcionar esse vendedor para ir atrás dessas empresas. Entendi. É aquele negócio de você bonificar o ganho em cima do alvo, entendeu? E aí, por que falta vendedor nesse mercado de saúde e segurança do trabalho, principalmente? Porque as consultorias não estão preparadas para estruturarem essas equipes comerciais e valorizar esse profissional hoje no mercado. Perfeito. Excelente. Baita aula. E a parte boa do nosso podcast é esse, eu e eles aqui. 300 cara. Aqui não tem esse problema, Douglas. É isso aí, isso aí. E aí, dando continuidade, gente, acho que vamos focar agora em falar um pouquinho mais do evento, né? Bora. E aí, queria te ouvir, Kleber, o que as pessoas, né, que a gente tá chamando para esse evento podem esperar do Connect SST, desse primeiro encontro, né, que acho que é bacana frisar que esse é o primeiro encontro e a gente espera que seja o primeiro de muitos, então a gente até limitou um pouco a quantidade de vagas e eu, inclusive, recomendo que se você quer participar, já se inscreva, porque a gente já está com as vagas bem concorridas, então se você tem o desejo de participar e fazer parte desse movimento, se inscreva aqui embaixo, vai aparecer em alguma parte dessa tela o QR Code e também o link para que você se inscreva, mas quem quer participar? O que pode esperar desse encontro? Paula, a pergunta é bacana. Por quê? Pode esperar bastante dedicação dos palestrantes, porque a gente teve muito cuidado de trazer um tema real do mercado. A gente teve muito cuidado de trazer dados e de como colocar isso para os caras, que eu acho que é isso importante. A gente está lá para levantar uma bandeira, e é isso que a gente teve a ideia. Vamos levantar essa bandeira aqui. E essa bandeira aqui hoje é partilhada por diversas empresas. Então a gente está para lá não só para falar da dor, vamos trazer soluções. Essa é a ideia principal. Por isso que você falou bem, primeiro encontro. Porque no segundo encontro a gente já está com a cabeça, né, Douglas? Com a cabeça milhão lá para o segundo encontro, para trazer soluções do primeiro, para fazer sentido e essa galera ir tudo junto com a gente e a gente transformar realmente o mercado. Então, assim, pode esperar dedicação da equipe, pode esperar ter informação verdadeira e pode esperar ter soluções para os seus problemas. 100%? Pode ser que não. Essa é bem verdade. Mas está lá para discutir isso, coisa que nunca ninguém fez.
Eu não vou lá para falar de norma, NR1, NR3, NR15, 18, não. Tá falando para falar de dor do empresário, que é o mais importante, né, Douglas? É isso que a gente quer fazer. Exato. Então, assim, para todo mundo que trabalha, né, nessa área de saúde e segurança do mercado, do trabalho, desculpa, e sente assim que o mercado está mudando, né? Está mudando muito rápido. Então, a pessoa que está pensando nisso igual a gente, esse encontro é para você, tá? E é igual Perfeito. você falou, né, Kleber? A ideia não é a gente fazer mais um evento. Ali é para a gente discutir mesmo os problemas que acontecem no dia a dia das consultorias, trocar experiências e sair de lá com uma direção, né? Ou seja, se você quer vender melhor, se Aí. posicionar melhor, né? Você não pode perder esse evento. Vai ser muito bom para você, com certeza. Então fica aí o convite, né? A gente vai ter um network Fera. muito grande, né? Com diversas pessoas, diversos profissionais e talvez alguma pessoa ali que esteja ali participando que pode super te ajudar nas suas dores. E uma coisa muito importante, evento gratuito, hein, gente? Ó, Muito Exato. importante. Isso a gente está Hoje fazendo de por exceção, graça, por nem ser injeção assim, é na um evento testa. grande que a gente está fazendo gratuito, mas assim, se você fosse pagar por fora seria bem caro, mas a gente está dando realmente isso para ser o start desse movimento. Então, até por isso que é um evento um pouco mais curto, de 4 horas, mas a intenção é até que a gente consiga trazer mais tempo, né, para essas discussões. Para você ver, eu participo de um evento só de empresários. Para entrar nesse evento é R$ 1.500. E é um evento de 4 horas também. E acontece 2 vezes ao ano. Olha, gente, olha a baita oportunidade que vocês estão tendo de participar do Connect SST. Douglas, e para o cara que é autônomo, está pensando em começar a viver desse segmento de SST para as consultorias e para o empresário, participar desse encontro, você considera uma decisão estratégica? Sim, muito estratégico. É aquele negócio, né? Para quem quer crescer e fazer um diferencial dentro do mercado, é importantíssimo ele estar lá com a gente. Porque não vai ficar só ali, né, Kleber? A gente vai expandir, a gente vai ter mais encontros, a gente vai criar uma rede. Então, esse evento ele foi criado justamente para isso. A gente está pensando não, a gente vai unir venda, gestão, tecnologia e crescimento, né, Kleber? É isso aí. Eu vou muito nessa linha do que o Douglas falou. O cara que abriu uma empresa pequena dele, ou que tá com a empresa já estruturada, ele acha que talvez não consiga desenvolver mais, esse evento é para ele. É Exato. para tirar ele do ostracismo, que talvez ele não esteja enxergando algo. E talvez ele não esteja. Não é que o cara tá errado, tá certo. Não tem isso, né, Douglas? A gente tá tendo esse cuidado. A gente não tá chegando lá, ô, Paola, você tá errado, porque você tá... Não, a gente não é nossa ideia, São as jamais. melhores práticas, né? Exatamente. O que a gente pode ajudar a melhorar para você crescer mais. Se você cresce mais, eu cresço mais. Se você cresce mais, o Douglas vende mais. Se você cresce mais, tem mais avaliação psicossocial. Essa que é a ideia. Exato. Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente já falou bastante sobre evento, sobre um pouquinho dessas dores, mas pode ter alguém que tá assim, cara, será que realmente vale a pena? Então, como a gente já tá encerrando aqui nosso episódio, Douglas, deixa um recado para quem tá na dúvida ainda. Faz um convite para essa pessoa, poxa, cara, vem participar desse evento. Douglas é um bom conviteiro. Começa a vender, aproveita e já O começa Douglas a vender pro pessoal. é um bom conviteiro. Vamos lá então. Então, pessoal, para você que quer vender melhor, se posicionar melhor e transformar aí o seu conhecimento técnico, que eu sei que todo mundo tem, em valor percebido para o seu cliente, você não pode perder esse evento. A gente espera lá dia 18/6. Vai ser importado de Minas, hein, gente? Douglas vai vir de Minas para São Paulo para participar desse evento. Então, é uma baita oportunidade, hein, gente? Ele já tá com a listinha de pedido lá já. Exatamente. Tava falando com a minha esposa ali ontem, falou, não, vou ter que comprar uns 10 queijos aí para levar. Aí, pessoal. Doce de leite também, por favor, tá? Aí, tá vendo? Mais um. Vamos pedir também, né? Custa nada. Já faz parte, vem com o pacote fechado, pô. Não Exatamente. tem problema.
E você, Kleber? Faz esse convite para essa pessoa que ainda Faço está na sim, cara, dúvida. faço sim, maior prazer. Você que é empresário de SST, está começando a empreender, ou já está aí no mercado há um tempo e está achando que talvez não tenha uma solução de dar um passo maior no seu segmento de trabalho, na sua empresa, cara, vem dia 18/6, vão ter bastante profissionais para a gente discutir, para a gente trazer alguns temas sensíveis, mas temas que vão fazer sentido para o seu crescimento. Vem com a gente, tá? Connect SST Experience 2026. É o primeiro movimento que vamos fazer para mudar o mercado. Boa, gente. Excelente recado. Então, a gente vai deixar todas as redes sociais do Connect SST, da Negocia Trampo, do Douglas Cota, da 3 Omni, da Marluvas e da SGG também. Agora foi. Agora pegou, gente. Aqui no rodapé de informações. Então, não perca essa oportunidade, se inscreva, reforçando, dia 18/6, aqui em São Paulo, das 8 às 12h30. Vai ser um momento muito bacana de conexão, de network, de ideias. Talvez a gente não consiga resolver soluções, mas talvez você tenha alguns insights que vão ajudar no mercado. E acho que o mais importante é criar essa conexão, né? Por isso que o evento se chama Connect, né? Então, acho que esse é o principal desejo desse evento. E é isso, então não perca a oportunidade. Agradecer aos nossos convidados. Douglas, muitíssimo obrigada pelo teu tempo, pelos insights, pelas ideias. Foi muito bacana te ouvir. Agora eu não tô ouvindo o Douglas. Nem eu. Falhou? Agora foi. Agora foi. Beleza, pessoal. Eu que agradeço aí a oportunidade. Espero estar participando com vocês mais vezes. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Maravilha. Kleber, muito obrigada também pela tua participação mais uma vez, nosso parceiro aqui de podcast. Eu que agradeço, né? Paula tá comigo aqui faz tempo já e, se Deus quiser, até o caminho bateu, até o canal bateu os milhões aí, vai que chega nos milhões aí. Valeu, Douglas, obrigado mesmo, meu irmão. Um abraço pra ti. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigada, Douglas. E para fechar o nosso esse encontro, né, gente? Se inscreva também no Negocia Cash, ativem as notificações. É muito bacana ter vocês aqui com a gente. Deixem sugestões do que você gostaria de ver nesse conteúdo que a gente faz. Como eu falei, é para falar de empreendedorismo, de segurança do trabalho, de inovação, de tecnologia. Quais são as dores que te afligem nesse momento dentro do mercado de trabalho? Traz para a gente, que vai ser um prazer trazer especialistas e pessoas também que possam trazer um pouco mais de conhecimento para você, tá? Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio.